सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनु तं शरण्यं वित्ततिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Kaivalla Narakayate Tidasa Pura Akasa Puspayate Duddantendriya Kala Sarpapatili Pratkhato Danshayate Vidhim Mahendadrishya Kitayate Jat Koruna Kataksha Vaibhavetam Tam Gaura Mevastamahu. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que se estabelecer no acharan, no idealismo, na conduta de Gauranga Mahaprabhu é o verdadeiro significado da palavra pregação. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que se estabelecer na conduta, no idealismo de Gauranga Mahaprabhu significa pregação, ou seja, assim a identidade de um pregador pode ser detectada e não de outra maneira. Este é o verdadeiro procedimento por meio do qual você pode dizer que aquela pessoa é um verdadeiro pregador. Muito em breve nós vamos publicar um artigo e ali você pode ver a previsão de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur previu. Bhaktivinoda Thakur disse a situação que iria acontecer e depois disso Bhaktivinoda Thakur escreveu estritamente quais são os critérios de um verdadeiro pregador, qual é o procedimento. Ou seja, a gente não deve começar a pregar de acordo com a nossa atitude caprichosa. E nós podemos publicar repetidamente, muito em breve. Devido à falta de tempo, a gente não conseguiu publicar, mas a gente pode publicar isso repetidamente. Então, esta é a condição por meio da qual alguém pode se identificar como um pregador, como um Vaishnava, um Gaudiya Vaishnava. Prabhupada muitas vezes costumava dizer que uma alma condicionada não pode arranjar o bem para si mesma por meio do seu próprio esforço. De qualquer maneira, qualquer esforço, qualquer quantidade de esforço que ela faça se torna inútil. Prabhupada diz que a alma condicionada, pelo esforço pessoal, qualquer quantidade de esforço que ela faça, ela não pode ser bem-sucedida. A alma condicionada pensa, isso é bom para mim, eu posso fazer isso. Isso é bom para mim, mas ela não sabe que é justamente o oposto, é ruim para ela. Você acha que isso é bom para mim, mas aquilo é ruim. Mas aquilo que você acha que é ruim, Guru Vaishnava dizem, isso é verdadeiramente bom. Então, não tente usar o seu cérebro particular. Você vai falhar totalmente assim no caminho do Haribhajana. Se lembre que a sua cabeça deve ser vendida. Claro, se ela foi vendida, se não foi vendida, o que eu posso dizer? Um verdadeiro devoto, eles sabem, eles garantem este ponto, que a cabeça deles foi vendida aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros. A cabeça deles já foi vendida. Então, eles não tomam nenhuma decisão. Eles não ficam usando o próprio cérebro dessa maneira. Se você falar sobre Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, se a gente pensar sobre Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, a cabeça dele estava vendida, não só a cabeça. Ele vendeu tudo. Ele entregou tudo. A sua casa, o seu corpo, a sua mente, a sua esposa, tudo que pertencia a ele,
ele entregou aos pés de lótus de This is Prabhupada. called Isso é chamado Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Bhakti Saranga Goswami Maharaj. His name was Aprakita Prabhu. O nome dele era Aprakrita Prabhu. Aprakrita, que significa transcendental. É um associado eterno. Então, Prabhupada tem essa certeza que ele é Aprakrita, embora seja um grihasta, um chefe de família. Prabhupada escreveu um certificado. Cheating. Não foi para enganá-lo. Mandal Parikrama over. Depois do Parikrama em Gaura Mandala, The next day they are depois do dia do aparecimento de Shri Gauranga Mahaprabhu, eles arranjaram um grande programa, called uma assembleia que é chamada... Gaudiya Vaishnavas, what is called actually Como é que se chama? one big function. Uma grande assembleia que Prabhupada costumava organizar. Pacharani Sabha Gauradam Pracharini Sabha. E ali, wanted to give one certificate where it is Prabhupada written, quis dar um certificado onde estava escrito. given one slok after the reading, he Ele is dava actual um Goswami. verso e falava, ele é um verdadeiro He is actual Goswami. É um Though he Goswami is genuíno. externally grihastha, Embora externamente ele seja um grihasta, um chefe de família, actual Goswami. ele é um verdadeiro Goswami. Ele é Aprakrita. His Brahmanatva, transcendental. his Vaishnavattva is A qualidade dele como um Brahmana, como um Vaishnava, é this excelente. Prabhupada wanted to glorify him. Dessa maneira, Prabhupada quis glorificá-lo, não para enganá-lo. Às vezes, Guru Vaishnavas também enganam, mas ele não foi enganado dessa maneira. É um associado eterno de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Ele recebeu o nome, no início, de Aprakrita Prabhu. Ele recebeu o nome de Aprakrita Prabhu. E mais tarde, ele ficou conhecido como Bhaktisaranga Goswami Maharaj, Aprakrita Prabhu. Prabhupada foi pregar na fronteira, no local, na fronteira entre Bihar e a Bengala, que se chama... Tem um trem que vai lá, se chama Dhanbad. E ele era o chefe da estação ferroviária daquele local. E Prabhupada estava ali esperando por algum tempo. E aí Bhaktisaranga Goswami Maharaj, que era um Brahmana de primeira categoria, Brahmana elevadíssimo. O achara, a conduta dele era muito boa. Então a aparência dele, ele parecia um rei. Se você colocar uma roupa de rei, você vai falar, ó, ele é um rei, muito belo. Se alguém olhar para ele, a pessoa pode entender, ó, como ele é uma personalidade muito sóbria, muito atraente. De alguma maneira, ele saiu, prestou reverências aos pés de lótus de Prabhupada, quando Prabhupada estava na estação ferroviária. E eles conversaram um pouco, e por fim, Bhaktisaranga Goswami Maharaj pediu para ele, olha, você poderia ir para a nossa casa? A gente gostaria de te receber lá. Você pode pregar, nós queremos ajudar nisso também, mas você poderia ficar na nossa casa. Esse é o nosso pedido, nós seguimos toda a etiqueta. E Prabhupada aceitou. Nesse momento, Prabhupada foi para a casa dele. Casa, na verdade, significa que o governo dava para ele um apartamento grande para ele viver. A esposa dele era muito boa também. E ele tinha uma filha que já tinha sido entregue em casamento. Então, Prabhupada foi até lá. E nessa ocasião, ele desenvolveu um tremendo amor. Um amor tremendo aos pés de lótus de Prabhupada. E ele começou a pregar em nome da Gaudiya Mata. E não apenas isso, mas ele também prometeu que eu posso coletar carvão, porque tinha muita produção de carvão em torno daquele local, porque naquela época eles não tinham dinheiro na Gaudiya Mata. Atualmente, até um rato
tem centenas de milhares de rúpias no banco. Um rato tem dinheiro, mas naquela época eles não tinham nada. Então Goswami Maharaj protegeu. Olha, eu posso arranjar. Porque naquela época, eles não tinham essa possibilidade de comprar tijolos. Então eles faziam um forno e assim, com a terra, eles ferviam, né? Eles faziam os tijolos dessa maneira. E a personalidade, a aparência, a forma como ele falava era tão maravilhosa que até os ingleses ficavam maravilhados, porque era a época do governo inglês, mas ele tinha um bom relacionamento com os ingleses também. Ele era tão proficiente que qualquer erudito de Oxford, se qualquer erudito de Oxford visse Goswami Maharaj, ele ficaria surpreso. Ele sabia sânscrito, inglês, hindi, bengali. E até agora a gente não tem nenhuma ideia sobre as joias da Gaudiya Mata. Isso é um tipo de inveja. Isso é ofensivo. Se eu não te glorificar, então eu sou um ofensor, eu sou um cachorro. Eu devo glorificar os Vaishnavas. Esta é a identidade de um Vaishnava, que ele vai glorificar outros Vaishnavas, certo? Vana Goswami Maharaj quis declarar isso abertamente. Vana Goswami Maharaj declarou abertamente na Assembleia. Aqueles que são Vaishnavas, apenas eles podem glorificar outros Vaishnavas. Aqueles Vaishnavas genuínos, eles podem glorificar outros Vaishnavas. As pessoas comuns não podem glorificar verdadeiramente, porque eles amam Guru Vaishnava. Então, se eu quiser só memorizar algo, eu posso falar 2 frases, falar 10 minutos, porque não é espontâneo. Mas aqueles que têm tremendo amor por Guru Vaishnava, eles estão chorando internamente. Você não sabe disso. Eles estão sempre pensando em Guru Vaishnava, nos Vaishnavas, nas Vaishnavis. Você não sabe quem é um Vaishnava, quem é uma Vaishnava. Com os nossos olhos, a gente não consegue entender. Mas tudo que há no coração da pessoa, Guru Vaishnava podem perceber e vão reagir de acordo com isso. Vana Goswami Maharaj falou, apenas um Vaishnava pode glorificar outro Vaishnava. As pessoas materialistas, por inveja, no máximo elas podem falar 2 frases, no máximo. E aqueles que estão criticando, ou seja, o que falar de glorificar, tem aqueles que estão criticando. O que é que Ramanujacharya falou, e muitas vezes eu publiquei, Ramanujacharya falou, aqueles que estão criticando Vaishnavas, você não deve ver o rosto deles. Aqueles que estão criticando, não fale nenhuma palavra com eles, não olhe para eles. Você pode perder tudo, Ramanujacharya falou. Eu posso mostrar para vocês. Não mantenha nenhum relacionamento com eles. Não troque nada com eles. Você pode perder tudo. Ramanujacharya falou que eles estão no uniforme de seres humanos, mas na verdade são tigres, leopardos, raposas. Ramanujacharya falou que eles são tigres. Ele falou, não se relacione com eles. Nenhum relacionamento você deve ter com essas pessoas que criticam Vaishnavas. De toda maneira, Srila Goswami Maharaj tinha um ótimo relacionamento com os ingleses, que costumavam amar ele, ou seja, ele era muito bem disposto, eles respeitavam muito ele. Saranga Goswami. Dessa maneira, ele quis ajudar Prabhupada, a Chaitanya Mata, de grande maneira, todo o tempo enviando dinheiro. E todo o salário que ele recebia, ele doava para Prabhupada. Como ele podia manter sua própria vida? O mesmo acontecia com Kundiada. Mas nós dizemos que Kundiada é um idiota, Kundiada é um animal. Quem é que disse isso? Kundiada costumava pegar todo o seu salário e dar para Prabhupada. Enquanto isso, alguém está dizendo que ele era um animal. Entenda como é o caso amoroso dessa pessoa. Dessa maneira,
Prabhupada pegava uma certa quantia e enviava secretamente por meio de um homem e entregava para a esposa de Goswami Maharaj para manter a família. Certa vez, Guru Maharaj começou a chorar e ele falou: Prabhupada, eu estou num dilema porque eu quero me entregar aos seus pés de lótus, mas eu estou com uma pressão irresistível dentro de mim, porque ao mesmo tempo a minha família está passando por necessidades, ou seja, minha mãe, o pai já tinha partido. Ele falou: olha, eles estão tão pobres, eles não conseguem nem 2 pés para comer, 2 pães para comer. E Prabhupada falou: não se preocupem, eu vou arranjar o dinheiro para sua família, faça o seu servo. Então veja, outras pessoas de fora podem entender mal, fazer comentários sujos. Prabhupada falou: não, eu posso enviar o dinheiro, você não tem dinheiro, não tem problema. Mas Guru Padma acabou não aceitando nenhum dinheiro de Prabhupada. É assim, qual amor por Guru Vaishnava eles têm? Ninguém entende, são pessoas materialistas. Dessa maneira, no fim das contas, Goswami Maharaj não pôde mais permanecer em casa. Ele vendeu tudo, ele pegou tudo que ele tinha, colocou num caminhão e veio diretamente para aqui, para o Yoga Pit Mandir, prestou reverências para Prabhupada e falou: estou oferecendo tudo aos seus pés de lótus. Então agora veja, todos os pratos, copos, qualquer coisa que ele tinha, até mesmo uma caixa de fósforo, ele entregou. Tirou do caminhão e falou: Prabhupada, agora está tudo nas suas mãos. Se você quiser ficar com minha esposa, com minha filha, com tudo, tudo é seu agora. Veja a condição, o que é amor. Você pode me mostrar um exemplo disso? Ele abandonou tudo. E se você quiser também me jogar fora daqui, eu posso morar na rua. Estou nas suas mãos. E Prabhupada começou a chorar. Por fim, Prabhupada conseguiu um local e ele deu um nome de Aprakrita Prabhu e arrumou um local para ele ficar com a sua esposa, que era muito madura, uma ótima esposa, e ambos estavam ali engajados em seva, fazendo seva muito bem. E Goswami Maharaj, ou seja, Aprakrita Prabhu, começou a coletar, porque naquela época a condição financeira era muito difícil. Um dia, Prabhupada desceu da biblioteca e estava passando. E ele viu os devotos comendo uma quantidade muito pequena de comida. Ele falou: o que vocês estão comendo? Não tem arroz? E eles falaram: não, Prabhupada, na verdade, é porque a gente está desfrutando muito dos sentidos, então a gente está praticando, tem muito arroz guardado. A gente está praticando a renúncia, porque também como é que os nossos Goswamis viviam? Mas Prabhupada percebeu a realidade e começou a chorar. Essa é a condição. Aquele era um período notável, memorável. E agora, se você tiver dinheiro, eu peço para você vá em todos os templos no mundo inteiro e fique lá 2 noites em cada um e veja qual a condição hoje em dia. E aquela época era um tempo de ouro. Eu também tive uma época que eu implorava por 1 ou 2 chapates, não tinha lugar para dormir direito. Quão boa era a minha vida, eu vivia como um mendigo de rua, não consigo esquecer. Esse era o meu período de ouro. Não é que agora eu estou falando Harikatha, eu sou um grande macaco, eu não ligo para isso. Esse foi a época de ouro. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não conseguia nem pagar um ônibus. E os Brajavasis falavam: ei, o Baba não tem dinheiro, não peça dinheiro para ele. Eles me viam com a minha roupa rasgada, falavam: a gente vai pagar para ele. Então esse foi um período de ouro para mim. E agora ninguém acredita num sadhu, esse é o principal problema. É por isso que a gente acha tão difícil libertar uma diva, porque elas não acreditam, elas perderam a fé. Elas não são responsáveis.
mas eles têm esse trauma, têm essa história negra do passado, que eles descobriram do Gurudeva deles. Eu sei que eles não vão confessar diante de você, ou com seu irmão espiritual, com seus parentes. Eles têm esses traumas, por isso que eles não têm mais fé. Então, hoje em dia, ninguém quer acreditar num sadhu. Mesmo se for um sadhu genuíno, eles não acreditam. E por isso, nós somos responsáveis. Goswami Maharaj era um sadhu maravilhoso, mesmo sendo um grihasta, mesmo sendo um chefe de família. Ainda assim, nós queremos colocar a poeira dos pés de lótus dele na nossa cabeça. Ele é Goswami Maharaj. Depois disso, ele começou a coletar dinheiro, junto com o nosso Hayagriva Brahmachari, Madhava Goswami Maharaj. Em todos os locais que ele ia, as pessoas não conseguiam recusar o pedido deles. A aparência deles era tão maravilhosa que as pessoas não conseguiam refusar. Eles eram muito atraentes, como imãs. Como imãs. Eram duas personalidades, Goswami Maharaj, ou seja, Aprakta Prabhu, e Hayagriva Brahmachari. Eles eram considerados, chamados, conhecidos como Lakshmi da Gaudiya Mata, esse tesouro da Gaudiya Mata. E a mãe da Gaudiya Mata é Narahari Prabhu. Ninguém sabia quando ele comia, quando ele estava dormindo. Ele estava sempre preocupado com os outros. Os devotos devem estar satisfeitos, os devotos devem tomar prachada, os devotos devem ficar felizes. Os Vaishnavas nunca pensam em si mesmos. Eles querem que os devotos fiquem felizes, mas as pessoas entendem errado. Dessa maneira, Goswami Maharaj começou a coletar tudo. E houve um parikrama em Vraja Mandala, em Vrindavana, mas como poderia arranjar um parikrama em Vrindavana? Depende de muito dinheiro. Como pode organizar sem dinheiro? Tem que montar tendas, arcar com os custos. Quem poderia fazer? E Prabhupada era praticamente... Ele não tinha nada. E Goswami Maharaj falou, Prabhupada, não se preocupe, eu estou aqui. Quando um Guru Vaishnava fala, não se preocupe, eu estou aqui, isso significa que eles estão lá. Nem Yamaraj pode fazer nada. Quando um Vaishnava fala, eu estou aqui, então Bhagavan vai cumprir este compromisso deles. Dessa maneira, Goswami Maharaj começou a coletar em Mathura, com um grupo. Ele falou, olha, a gente tem que pagar a guest house, o Dharmashala, ou seja, onde os visitantes iam dormir. Então, Goswami Maharaj ia até alguns homens muito ricos para coletar arroz, dal, óleo, todas as coisas necessárias. Então, Goswami Maharaj é Lakshmi, esse tesouro. Qualquer local que ele fosse, as pessoas nunca diziam, não, não posso dar. Elas eram compelidas a dar. Davam muito arroz, porque viam muitas pessoas, elas precisam tomar prachada. Quem poderia arranjar? Quem pode arranjar? Muitas coisas. Goswami Maharaj arranjou. E Prabhupada estava tão feliz. Sempre que Guru Vaishnava ficam muito felizes com você, então ninguém pode fazer nenhum mal com você, desnecessariamente. É a Haituki. Talvez eles ficam felizes sem nenhuma razão. Eles têm esse amor incondicional por Bhagavan, ou podem expressar para com alguém. Você não vai ver nenhuma razão para este amor. Isso é possível. Dessa maneira, Prabhupada estava muito feliz e todo esse parikrama em Vrindavana foi feito muito bem. E Prabhupada mesmo não conseguia fazer esse seva porque ele estava sempre muito ocupado. Naturalmente ele poderia fazer, mas ele estava muito ocupado. O dia e a noite inteiros. O dia e a noite inteiros ele estava ocupado escrevendo, fazendo várias coisas. Ele não tinha tempo. Então, em Calcutá, Barabazar, no grande mercado de Calcutá, ali, Goswami Maharaj foi até lá, até um homem rico, um Seth, um comerciante, um empresário. E esse empresário, Marwari, ele viu Goswami Maharaj entrando no escritório com a tilaka e tudo. Ele falou, olha, eu não tenho nenhuma fé, pode ir embora, eu não tenho fé. Ele falou.
E Goswami falou, é por isso que eu vim aqui. No Shraddha, you go away. No Shraddha. Não tenho fé, pode ir embora, eu não tenho fé. É por isso que eu vim aqui, para desenvolver a fé dentro do seu coração. E aí ele sentou na cadeira e começou a falar. Oh, meu Deus, que personalidade, Goswami Maharaj, tão atraente. Ele começou a falar hindi, inglês, sânscrito, bengali, qualquer idioma, fluentemente. E aquele empresário ficou impressionado ao ouvi-lo. Embora ele tivesse falado que não tinha fé, ele foi compelido a ouvir e a respeitá-lo. Depois ele foi compelido a dar uma doação para Gaudiya Mata. E depois disso, Goswami Maharaj falou, olha, eu posso ir também para abençoar os seus filhos, sua esposa. Porque se ele for para casa, a esposa também ia dar, as crianças. Dessa maneira, uma personalidade grandiosa, Goswami Maharaj. Nós somos muito desafortunados, porque não podemos encontrar com essa personalidade exaltada. Talvez eu tenha encontrado em outra vida, mas eu não me lembro, não sei. Do contrário, como eu teria esse tremendo amor por eles. É assim como se você cortar o meu corpo, eu sinto dor, eu sinto essa mesma dor por eles. É muito amor. De toda maneira, Goswami Maharaj tinha este tipo de sevas, de coletar, fazia tudo muito bem. Depois disso, Goswami Maharaj, ele também foi o editor da revista Gaudiya. O maior editor, porque ele sabia muito inglês, até mesmo um professor de Oxford não se comparava, não se compararia, né, com o conhecimento de Goswami Maharaj. Tem um ponto que eu estou me lembrando, que havia um daqueles homens que lutavam pela liberdade da Índia, o nome dele era Raj Bihari Ghosh. E ele tinha 3 diplomas acadêmicos. 3 diplomas acadêmicos em inglês. Ele lutava pela liberdade da Índia naquela época. Era um homem de origem muito rica, muito elevada. E esse 3º diploma que ele queria tirar, ele foi lá para a universidade, 1h30 atrasado para a prova, para receber o diploma. Ou seja, a prova dura 3 ou 4 horas. E ele chegou no dia da prova, mas chegou atrasado. E aí o porteiro não permitiu. Falou, quem é você? Olha, eu sou um candidato. E o porteiro falou, olha, já começou a prova. Faz mais de 1h30. E aí esse homem falou, olha, vá para o reitor e fala que o Rishi Bihari veio aqui. Vá e avise ele. E aí ele veio, foi até o reitor e falou quem estava lá. E o reitor falou, então permita ele, porque ele é uma joia. O nosso diploma não vale nada, ele pode urinar no nosso diploma. Ele é muito poderoso. Então, ele permitiu que ele entrasse. Isso é um incidente que não aconteceu muito tempo atrás, 55 anos atrás, 60 anos atrás. Então, ele escreveu 2 folhas e começou a escrever sobre a economia da Índia. Quando você vai para uma prova, tem perguntas e você tem que responder, né? Mas ele pegou as perguntas e guardou no bolso e começou a escrever um texto sobre a economia da Índia. E escreveu ali suas 2 páginas. Depois disso, o examinador olhou o papel e falou, cadê as perguntas e respostas? Ou seja, ele tem que responder as perguntas. Não, ele escreveu um texto sobre a economia da Índia, mas o inglês dele era tão elevado que esse examinador falou, olha, eu não tenho direito de avaliá-lo, eu tenho que aprender com ele. Então, o examinador levou para o diretor e falou, o que a gente faz? E eles comentaram, olha, veja, ele está escrevendo sobre a economia da Índia, mas veja o inglês dele. Ou seja, mesmo que ele não tenha respondido as perguntas, mas ele não se importa com o nosso diploma. Na verdade, é uma honra para a nossa universidade dar um diploma para ele. O reitor falou, é a honra da Universidade de Calcutá dar um diploma para ele. Então, dê o diploma para ele. Porque o inglês está muito bem. A gente queria testar o inglês, não era isso? Similarmente, Goswami Maharaj também era muito poderoso.
Os ingleses, eles tiravam o chapéu para ele, para Saranga Goswami. Tiravam o chapéu. Dessa maneira, ele era o editor da revista Gaudiya Patrika, uma personalidade maravilhosa. Depois, por fim, Prabhupada decidiu enviá-lo para o estrangeiro, porque ele sabia qualquer Shastra. Qualquer Shastra, a qualquer momento, se você perguntasse, ele podia seguir falando como se fosse um fluxo de água. Qualquer Shastra. Porque a história prévia dele também era muito boa. O pai era um brahmana muito elevado, adorava Shalagrama. Eu passei pelo local do nascimento dele, mas não pude descer lá, porque eu estava ocupado, mas eu passei por lá, prestei reverências e o ônibus seguiu adiante, muito tempo atrás. Dessa maneira, Srila Goswami Maharaj foi enviado para a Inglaterra, para a Europa para pregar, com um certificado como um representante da Gaudiya Mata, da missão Gaudiya. Ele foi enviado para lá. Depois disso, ele começou a pregar lá, uma grande pregação. A pregação dele, eu tenho livros. Se você me desafiar, se algum de vocês me desafiar ou quiser criticá-lo, eu diria, antes de criticar, prove. Do contrário, vá para o inferno. Antes de falar qualquer asneira contra Guru e Vaishnava, você deve provar isso. Se você não puder provar, você certamente vai para o inferno. Então não fale isso. Eu tenho as palestras, meus discursos na Inglaterra, na Alemanha, de Vana Maharaj. E eu tenho os discursos de Goswami Maharaj também. Se você ler, você ficaria surpreso. Então veja, o próprio Prabhupada falou, eles são os representantes da Gaudiya Mata, eles são tão bons quanto eu. Então quem eles pensam que são para falar dessa maneira? Quem eles pensam que são? Muitas vezes eu disse, se eles tomaram o leite da mãe deles, então eles podem vir e provar o que eles estão dizendo. É muito doloroso esse tipo de comentário. Então ele começou a falar Harikatha por toda parte, muito bem, na Inglaterra, em vários locais. E depois disso, e naquela época, veja, eles não tinham dinheiro guardado. Prabhupada costumava mandar comida seca, ou seja, na Europa, comida seca é muito caro. Mas ele enviava tira, como arroz seco. Você acha que comida seca é aquela coisa mais cara? Não, eu nunca vi comida seca na minha vida inteira. Hoje você está me dando, a gente pode dar para servir os Vaishnavas. Eu nunca vi isso na minha vida. Frutas secas, castanhas, essas coisas, né? Então, dessa maneira, Prabhupada mandava sacos de tira, batassar, arroz seco, por correio, né? Para ele, para Vana Maharaj. Do contrário, ele poderia morrer, não haveria nada. E qual é a alegação que eles fazem contra eles? Que eles foram para o estrangeiro, que eles falharam completamente, que a Gaudiya Mata falhou completamente. Are, quem é a Gaudiya Mata, seu tolo? Tente identificar quem é a Gaudiya Mata. Você está falando isso? O que é a Gaudiya Mata? Você não tem nenhuma conexão com a Gaudiya Mata. Eu digo solenemente, você não tem nenhuma conexão com a Gaudiya Mata. Do contrário, como você diria isso? Um bebê, ele nasce do ventre da sua mãe e depois de nascer, ele vai chutar a sua mãe? Como é possível? Eles têm essa conexão. Mas então, depois de você nascer, você corta essa conexão e você vai chutar ela como um demônio? Até mesmo um muçulmano não fala isso, eu tenho certeza disso. Depois disso, o que aconteceu? Ele começou a falar Harikatha, de alguma maneira mantendo a sua vida, mas a alegação é que eles foram para o estrangeiro para pregar e que a Gaudiya Mata falhou completamente. Eles foram para coletar nome, fama, acumular dinheiro e vieram para a Índia para colocar o dinheiro no banco e viver a vida tranquilamente. Esses escritos, esses comentários ainda estão lá, mesmo depois de repetidos protestos.
Eles não sabem quão profunda é a raiz, a nossa raiz está. Quão profunda é a nossa raiz. Eles acham que podem erradicar, não é assim. Falam isso e está até hoje esses comentários lá. A gente pediu repetidamente para retirarem esses comentários de circulação. Veja, se alguém viver, muito em breve pode ver a condição que vai se formar. Eles já estão sentindo. De toda maneira, Goswami Maharaj, um dia, ele viu que ele não tinha nenhum dinheiro, o que fazer. E alguém enviou um pouco de dinheiro para o banco. Era um rei de Bhagavan. Enviou um dinheiro para manter os custos da viagem dele. Porque Goswami Maharaj nunca pediu nada para Bhagavan. Mas ele tinha essa concepção, é o dever de Bhagavan. Mantém todos nós, manter e arranjar festivais. Eu não estou tenso de maneira nenhuma, porque Bhagavan é responsável por tudo isso. Bhagavan é o responsável, Bhagavan pode fazer tudo acontecer. Por fim, o que aconteceu? Ele foi até o banco, onde o dinheiro tinha chegado, para saber se o dinheiro tinha chegado, e o gerente falou, sim, chegou um dinheiro no seu nome. E ele falou, então me entregue o dinheiro. E aí o gerente falou, você deve me mostrar sua identidade, seu documento. Mas naquele momento, a sua identidade ou o seu passaporte estava perdido por um tempo. Ele não pôde mostrar sua identidade. Falou, olha, agora eu não sei onde está meu passaporte. Eles falaram, então a gente não pode dar o dinheiro. E aí Goswami Maharaj pensou, o que fazer? Eu sou uma personalidade autêntica, eu não sou um ladrão. Então, de repente, Goswami Maharaj viu um jornal na mesa do gerente do banco. E ali, ele falou, veja só, gerente, olha aqui, Bhakti Saranga Goswami está aqui no jornal. E o gerente olhou para o jornal, olhou para ele, porque alguns dias antes teve uma assembleia com os nobres do país, e eles tiraram uma foto e colocaram no jornal, estava ali impresso, e aí o gerente do banco falou, olha, isso não é o procedimento padrão, mas isso não é legal também, mas eu vou arriscar, porque você é um grande sadhu, é uma boa personalidade, então ele acabou dando o dinheiro. Falou, isso não é um procedimento padrão, mas estava ali a notícia que ele estava com o Marquês na noite anterior. Então veja quão afiado é o cérebro dele. Se você estivesse nessa situação, você ia colapsar, ia ficar desanimado, nervoso. Mas os Vaishnavas nunca ficam nervosos. Eles têm incontáveis saídas. Dessa maneira, Goswami Maharaj foi bem sucedido. E os britânicos, os ingleses, eles são muito duros. Desde o nascimento, eles são políticos. Você não, você é um tolo. Você está na minha categoria, você é igual a mim. Eu não estou falando sobre você, mas usualmente, os ingleses, eles já nascem políticos. E os indianos, os originais da Índia, eles desde o nascimento são espiritualistas. A religião está no sangue deles. Então, aqueles ingleses falaram, olha, você pode nos mostrar o seu Bhagavan? Você está falando tantas coisas, me mostre o Bhagavan. E aí Goswami Maharaj falou, olha, então vem amanhã que eu vou te mostrar Bhagavan, vem amanhã. E de manhã, ele estava num quarto alugado, perto de um parque. E Goswami Maharaj estava escovando o dente, sem nenhuma pasta de dente, ele não tinha dinheiro, mas estava com um galho de ninho escovando o dente e pensando, preocupado, eu prometi para eles que eu ia mostrar Bhagavan para eles hoje, como eu posso mostrar? Eu prometi, como eu posso fazer isso? E de repente ele viu, debaixo de uma árvore, havia uma Vigraha, uma deidade de Vishnu com 4 braços. Ele falou, o quê? A gente está na Inglaterra. Ele viu essa Vigraha, essa deidade, a Doksha, com 4 braços, e começou a chorar ao ver a misericórdia de Bhagavan. E ele lavou sua mão, abraçou a deidade, voltou para o seu quarto, e aquela deidade, aquela Vigraha,
Você pode ver uma foto dela na revista Gaudiya. Goswami Maharaj saindo do avião. Naquela época havia uma escada, agora eles fizeram vários outros arranjos. Então ele estava na escada com a deidade Adokshaja no seu abraço. E para onde foi essa deidade a gente não sabe. Talvez estava com aquele grupo opositor. Alguns dizem que está em Assam. A gente não tem informação, mas a foto está lá, posso te mostrar. Goswami Maharaj com esse Adokshaja, Vishnu, essa deidade. Então veja o poder do Vaishnava. Bhagavan é obrigado a obedecer um Vaishnava por seu amor. Bhagavan nunca pode rejeitá-los. Dessa maneira, Srila Goswami Maharaj era um grande personalidade. Um devoto tão desapegado, tão nishkinchana, a gente não pode nem imaginar. Em toda a sua vida, Goswami Maharaj coletou, né, naquela época, o que era 100 mil rúpias, você nem pode imaginar. Eu encontrei alguns homens que eles ganhavam um salário de 5 rúpias. Naquela época, eu encontrei com um homem idoso naquela época que o salário dele era 10 rúpias. Ele falava isso para mim. Um paisa. Eu vi isso na minha vida, o valor de um paisa. O meu pai costumava me dar um paisa para eu comprar um biscoito. Depois me promoveu. Me deu 2 paisa, depois 3 paisa. Eu vi na minha própria vida, 5 paisa. Certa vez, meu pai e minha mãe foram peregrinar e queriam nos enganar. Eles deram 1 rúpia para mim e uma para o meu irmão mais velho. E a gente ficou muito feliz. Falou, 1 rúpia. E também não deram na nossa mão, deram para uma senhora que cuidava da gente como se fosse a nossa avó. 1 paisa, 2 paisas. E a gente ficou muito feliz. Ok, pode ir peregrinar sem a gente. Então, nessa época, o dinheiro valia muito. Então, Goswami Maharaj costumava coletar lakhs, centenas de milhares de rúpias, enquanto, ao mesmo tempo, ele era o maior nishkinchana, aquele que não tem nenhuma posse material. Hoje em dia, aqueles que estão coletando, eles fazem um contrato com a mata. Olha, eu fico com 60%, eu fico com 40% e vocês ficam com 60%. Veja, eu te dou 60% e 40% é meu. Mas não há segurança de quanto você coletou. Talvez você coletou, você está ficando com 60%, está entregando. Quem é que sabe? Eles são mentirosos, né? Dessa maneira, depois que Prabhupada partiu, Goswami Maharaj começou a viver muito isoladamente. Uma vida nishkinchana, sem nenhuma posse material. Ele quis fazer um bhajana kutir aqui, um quarto para ele praticar o bhajana. Mas Madhava Goswami Maharaj falou, não faça um bhajana kutir. Você é meu irmão espiritual. Você não deve fazer um bhajana kutir, você deve fazer um grande templo. Falou, não, um grande templo é um grande problema. E Madhava Maharaj falou, não, você deve fazer um grande templo, que é o Nandanacharya Bhavan. E ele fez esse grande templo. Dessa maneira, muitas vezes eu costumava ficar no Bhajana Kutir de Goswami Maharaj em Nandagram, muitas vezes. E lá tinha uma caverna. Como é que é essa caverna? É que tem uma árvore antiga lá, talvez de 4.000 anos, 5.000 anos, não sei a idade dessa árvore, em Nandagram. E nessa árvore tem um buraco e Goswami Maharaj ficava dentro dessa árvore cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Eu vi esse sentimento muito bom. Então Goswami Maharaj começou a viver uma vida nishkinchana, totalmente desapegado. Mas Madhava Maharaj falou, não, você é meu irmão espiritual. Você é o maior devoto. Você deve fazer algo por benefício das pessoas. Guru Vaishnava, eles ficam muito felizes se podem libertar uma Jivatma. Eles ficam muito felizes. Porque Bhagavan vai ficar feliz com eles. É dessa maneira. Por fim, ele foi compelido a fazer
alguns templos, né? Em Delhi, ele fez 2 templos. Eu fiquei lá algumas vezes por alguns propósitos. Ele tem 2 templos ali em Delhi. Dois templos pequenos, motes pequenos. E o Imlitala, que é o maior local, um local de lila de Radharani, Shrimati Radharani, lá, esse local se chama Imlitala. E ali, Radharani escorregou e daquele momento em diante essa árvore não cresceu mais ali. Imli se chama como? É tamarindo, alguma coisa assim. Ela escorregou e esse é o local onde Krishna assumiu a forma de Gauranga. Um dia no Imlitala, Radha, Govinda estavam sentados e todas as Sakya e Manjaris estavam vendo e de repente a cor de Krishna ficou dourada. E eles falaram, o que é isso que está acontecendo? E Krishna falou, essa é minha Swarupa eterna, eu tenho essa forma eterna que é Gauranga, que é dourada. E foi neste local, no Imlitala, externamente, este local estava cheio de fezes e urina. Externamente, aquele local estava tão sujo que ninguém conseguia passar por ali, as pessoas tinham que tampar o nariz. Mas Goswami Maharaj pôde detectar, reconhecer aquele local e recuperá-lo. Depois disso, ele limpou aquele local e construiu a Imlitala Mot, maravilhosa. Um templo maravilhoso. E ali é o local onde Gauranga Mahaprabhu também. Na verdade, ele está sempre em Vrindavana, mas quando ele foi manifestando a sua lila, fazendo um parikrama em Vrindavana, Mahaprabhu se sentou ali no Imlitala. Você já foi lá, não foi? Naquele local, maravilhoso. Nós temos muito orgulho disso. Dessa maneira, Goswami Maharaj, depois que Prabhupada partiu, ele quis evitar problemas, porque ele é um grande Vaishnava, um grande Brahmana, porque um Brahmana real é um Vaishnava, e um Vaishnava naturalmente é um Brahmana. Mesmo assim eu digo que ele era de altíssima classe. Por fim, ele quis viver dessa maneira, muito desapegado. Mas ele também saía, né? Ele ia para assembleias. Que eu acho que ele partiu, você fez uma lista, né? Então ele partiu deste mundo em 1956. Era uma grande personalidade. Ele era um editor, escreveu, não foram tantos livros, mas ele escreveu vários livros. E depois disso, depois que Prabhupada partiu, ele começou a publicar uma revista também. Prabhupada estava tão feliz, que eu não posso nem explicar. Sabe, Naimisharanya, se eu seguir falando, isso levaria muito tempo. Goswami Maharaj foi a principal personalidade de conseguir esse local em Naimisharanya, Sukarketra. Eu fui lá, fiquei lá. Sou muito sortudo em Naimisharanya, em Elihabad, Varanasi, qualquer templo. Ele é o responsável. Ele, Goswami Maharaj. Não havia nenhum local, ninguém queria ceder nenhum centímetro de terra ali. Mas Goswami Maharaj fazia um truque tão maravilhoso. O departamento de terras falaram, olha, a gente não pode dar nenhuma terra aqui. E aí Goswami Maharaj fazia como um drama. E aí aquele homem falava, olha, a gente tem que dar terra para eles, porque senão esse poderoso sadhu pode amaldiçoar e destruir a minha vida familiar. Então ele arranjava terra para todos. Agora, esses templos estão naquele grupo,
Elihabad, Varanasi, todos. Nós apenas estamos felizes que temos o Yoga Pita e a Chaitanya Mata, que são as matas principais, originais. Dessa maneira, isso é um arranjo de Yoga Maya e de Mahamaya também, que foi feito também para a pregação massiva. De toda maneira, ele arranjou a pregação por todos esses locais. E eles faziam exibições nessa época, em Elihabad, na estação de Howrah, em vários locais, exibições. E Goswami Maharaj era muito poderoso, ele organizava tudo isso. Todos esses eventos. E em todos esses templos, seja Varanasi, Elihabad, Patna, porque a voz dele, a linguagem, a forma como ele falava era tão poderosa. Até mesmo em Lucknow. Lucknow é um local de muçulmanos, e lá também ele conseguiu terras. Ele era muito poderoso. Certa vez, Prabhupada foi para Elihabad, que é a confluência de Ganga, Jamuna e Sarasvati. Ganga, Jamuna e Sarasvati se encontram naquele local. Prabhupada foi até lá e ele queria construir um templo ali. Mas é impossível, quem é que pode dar alguma terra ali? Elihabad é um local muito importante. Mas de alguma maneira, tinha um pequeno local ali, onde Prabhupada ficou hospedado, e Goswami Maharaj saiu para ir por toda parte, buscando alguma conexão. E nesse meio tempo, pela pregação de Goswami Maharaj, todas aquelas personalidades importantes ficaram sabendo que havia um sadhu que chegou aqui, um grande sadhu, muito exaltado, ou seja, Prabhupada. Você pode observar. Alguns devotos, você pode ver que eles sempre querem projetar Guru e Vaishnava. Alguns devotos têm essa característica. Qualquer local que eles vão, de alguma maneira eles encontram alguma oportunidade, algum ponto por meio do qual eles querem pregar o Guru Varga. E tem outros tipos de devotos que sempre querem esconder o Guru Varga. Aquele devoto jovem foi com ele para um mercado e lá ele quis mostrar, veja só o Harikatha de Baba Maharaj, é a natureza dele. Mas tem outros que querem esconder o Guru Varga. Então veja, embora ele não seja muito instruído, qualquer local que ele vai, ele está buscando como é que eu posso projetar o Baba. Mesmo eu não querendo, né, que divulguem coisa e tudo mais. Não queira reconhecimento, né? Então, eles estavam lá em Elihabad, e Elihabad era um local onde a Gaudiya Mata ainda não estava atuando. Então veja, atualmente, como funciona? Se você puder enganar as pessoas, então elas podem te dar dinheiro. Mas se você mostrar para elas humildade, a sua verdadeira identidade, elas não vão te dar nada. Essa é a natureza. Em Bengali, a gente costumava ler os livros em Bengali, e existe um ditado que fala, se há óleo na sua cabeça, então as pessoas vão aplicar mais óleo ali. É um ditado em Bengali. Tela mathai tel deo. Bengali. Tela mathai tel deo swabhav samaj. Em Bengali. A gente costumava ler esses livros. E esse ditado diz, se já existe óleo na sua cabeça, então as pessoas vão querer colocar mais óleo ali. Tem um devoto de Chandigarh, que eu não quero dar o nome dele, e ele falou, Maharaj, você sabe como é que a gente está coletando dinheiro? Olha, a gente pega um sadhu muito atraente, talvez ele seja um sadhu falso, mas a gente coloca ele num carro bem caro. Se a gente não tiver carro, a gente aluga um carro para mendigar. E a gente vai para esses escritórios bem ricos. E eu comecei a rir. Falei, Maharaj, por que você não vai normalmente? Ele falou, se a gente for, se você for, eles não vão te dar nada.
Não, eles colocam uma roupa bem cara, cheiro de sândalo, ele bem perfumado, uma roupa cara, um turbante. Aí eles sentam, ó meu Senhor. E eles avisam, ó Maharaj, você não fala nada. Só levanta a mão abençoando eles. Faça esse drama para eles, essa encenação. E eles falam, ó, Maharaj veio te abençoar, veja só. Dessa maneira eles fazem essa encenação, pegam dinheiro e vão embora. Mas ele me falou, olha, se você for, eles não vão te dar nada. Porque é a natureza do público. Eles querem ser enganados. Está no sangue, nas veias deles. Está fluindo o sangue nas veias. E está escrito em toda parte, me engane, me engane. Em todas as células sanguíneas deles, está escrito, me engane, por favor, me engane. Se você não me enganar, eu posso te chutar. Preste atenção. Dessa maneira, Goswami Maharaj costumava pregar. Em qualquer local que ele ia, ele projetava, olha, esse é o nosso Gurudeva, ele é muito grandioso, associado eterno de Bhagavan. Oh, realmente? Sim. Você pode ir e vê-lo, receber o darshana dele. Ao vê-lo, você vai cair aos pés dele. Realmente, eu vou lá. E um juiz, ele quis ir ver Prabhupada, mas ele falou, olha, o sadhu sabe as escrituras, eu também sei as escrituras, eu vou lá vê-lo. Então ele foi até Prabhupada e não tinha ninguém lá com Prabhupada. Ou seja, Prabhupada não tinha dinheiro nessa época, não tinha muitos ajudantes. E Prabhupada estava lá dentro e o homem falou, olha, eu posso entrar? Sim, claro, sente-se. E depois, esse homem começou a fazer perguntas para Prabhupada. E quando ele perguntava, era como se ele estivesse desafiando Prabhupada. Existem certas perguntas que, se você me fizer, eu posso entender. Se você está me perguntando com humor humilde para saber algo, ou existem perguntas que as pessoas fazem que eu posso entender que elas estão me desafiando, elas querem me testar. Eu consigo entender. Então, veja, era Prabhupada ali. Então, esse homem estava perguntando, mas com humor desafiador. E Prabhupada, com toda humildade, seguiu respondendo, com toda educação, mas o homem não aceitava nada do que ele dizia. Ele fazia perguntas, uma depois da outra, e Prabhupada respondia tudo, dando respostas científicas, autênticas, continuamente respondendo. Mas o homem não queria aceitar, de maneira alguma. Quando Prabhupada falava algo, ele retrucava para desafiar, para brigar com Prabhupada. Dessa maneira, Prabhupada perdeu praticamente 3 ou 4 horas, continuamente essa discussão. Prabhupada falava, ele rebatia. Prabhupada falava, ele respondia. Ele não estava pronto para aceitar de forma alguma. Por fim, Prabhupada se cansou. Falou, olha, perdi meu tempo e minha energia. Por que eu valorizo o tempo? Não é porque eu quero ir dormir, descansar. O tempo é valioso para mim porque eu quero utilizar cada fração de segundo para servir Bhagavan. É por isso. Eu não sou um ministro que eu tenho muitas reuniões. Claro que eu tenho reuniões, encontros, mas encontros transcendentais. Por que eu não tenho tempo? Porque o tempo inteiro eu estou respondendo várias coisas nós estamos fazendo. E muitas pessoas vêm também, elas querem conversar comigo. E se eu expulsá-las e ir embora, como elas vão se sentir? É a natureza de Guru Vaishnava que, se alguém vier diante de Guru Vaishnava, as pessoas ficam tão felizes que essa memória pode ajudar o bhajana delas depois. Oh, eu fui lá naquele dia, eu encontrei aquele Baba, foi muito bom. Eles vão ter essa lembrança. Olha, eles são sinceros, eles têm amor por todas as divas, existe esse amor. Vishwanatha Chakravarti falou que Bhagavan Sri Krishna declarou no Gita, eu sou Samadarshana, eu tenho uma visão equânime sobre todos, eu vejo todos com igualdade, mas às vezes alguém tem um tremendo amor por mim. E aí eu sinto uma reação especial no meu coração e naturalmente o meu coração é atraído para essas pessoas. Quem é que pode interromper isso? Então, essa é a natureza de Bhagavan e de Guru Vaishnava, é algo automático, eles não têm interesse pessoal.
Dessa maneira, aquele homem veio e começou a brigar. A gente viu na lila de Guru Maharaj estava ali no fim da vida dele. Ele costumava estar sentado na sua cama. Até mesmo a coluna dele não estava com muita força já. E as pessoas vinham, ele estava sentado. Crianças vinham, todas as pessoas vinham. E ele perguntava, você tomou prashadam? Para todas as pessoas, qualquer pessoa que vinha até ele, era como se eles estivessem levando daquele encontro um tesouro inestimável. Eles vinham, prestavam reverências, conversavam alguma coisa e iam embora como se eles estivessem recebendo uma propriedade inestimável de Gurudeva. Eu vi isso. Então, Guru Padma também falou, olha, você deve aprender isso. Você deve aprender isso. Você deve coletar, ele falou para mim, você deve coletar aquela propriedade, você deve coletar aquela riqueza rara que os ladrões não possam vir te matar e roubar, que os ladrões não possam roubar essa propriedade. Deixe as outras pessoas coletarem propriedades materiais, mas você deve coletar aquela propriedade que nunca pode ser roubada. Nunca pode ser roubada. Nenhum ladrão não pode vir e roubar. Você deve desenvolver esse tipo de comportamento, esse tipo de caráter, esse tipo de bhajana, para que as pessoas venham até você. Você não precisa ir até elas. Assim como uma flor que tem um ótimo aroma, automaticamente, pelo aroma da flor, todos entendem que há uma ótima flor ali. A flor não convida ninguém. Então, um homem, quando ele chega no estágio de Paramahansa, que ele não tem inimizade com ninguém, mas certamente ele tem inimizade com os antagonistas. Prabhupada nos disse, se ele não tiver essa inimizade com os antagonistas, certamente ele vai cair. Então você tem que fazer o bhajana de tal maneira que você tem que amar o mundo inteiro de tal maneira ao vê-los em conexão com o Bhagavan. Você deve amar todas as Jivatmas ao vê-las em conexão com o Bhagavan. Quando você pode ver que alguém está sofrendo por uma razão e você sente, olha, se eu estivesse naquela posição, eu também estaria sofrendo. Então, Guru Vaishnava podem sentir a dor dos outros, mesmo se eles estiverem numa longa distância daquela pessoa, automaticamente elas sentem essa dor. Essa é a natureza. Eu tenho um exemplo direto disso. Certa vez eu estava sentindo uma dor severa no meu coração. Eu fui até Kalna por causa disso e ninguém sabia o que eu estava sofrendo, por conta das atividades de algumas pessoas que não me deixavam fazer seva. E como que Guru Maharaj sabia? É um milagre. Guru Maharaj escreveu uma carta e a mão dele tremia quando ele estava escrevendo. Ele escreveu uma carta e deu para um devoto da Holanda chamado Marshall. Ele falou, olha, vá para Kalna e entregue essa carta para ele. E até hoje eu tenho essa carta. Apesar que a gente não consegue ler, porque a mão dele tremia muito quando ele escreveu, mas aquela carta é mais do que o suficiente para mim. Eu peguei aquela carta, abracei, coloquei na minha cabeça. Eu tenho cartas escritas pelo próprio Prabhupada também, pela mão dele. Eu tenho a assinatura de Prabhupada. Eu posso te mostrar. Você pode tocar na sua cabeça e receber o benefício. Até mesmo a assinatura. Siddhanta Sarasvati. Essa assinatura é igual a Prabhupada, porque é uma Prakrita Jagata, é um objeto transcendental. Assim como Krishna Nama, o nome de Krishna, é igual ao próprio Krishna. Dessa maneira é a natureza de Guru Vaishnava, que eles têm uma atração magnética de afeição, que as pessoas são compelidas a vir até eles, embora eles não precisem ir a nenhum local. Eles querem se esconder, eles não convidam. É assim, é a natureza. Qualquer pessoa que venha, eles sentem
que estão recebendo um tesouro. Eles sentem satisfação, amor. Então, aquele homem, aquele juiz era um demônio, porque é um demônio. Do contrário, qualquer pessoa que vinha diante de Prabhupada ao vê-lo, Prabhupada, Madhava Goswami Maharaj, Goswami Maharaj, se alguém vinha até eles, só de olhar para eles, a pessoa já ficava surpresa, caía prestando reverências, apenas ao vê-los. Oh, que personalidade atraente! Quanto amor eles têm por todas as divas. Então, certamente aquele homem era um demônio. Do contrário, por que ele não sentia nenhuma atração? E por fim, o que aconteceu? Esse homem foi embora. Depois disso, Prabhupada estava ali sentado e Prabhupada internamente estava sentindo muita dor. Oh, eu não pude libertar aquela diva. Nesse meio tempo, Goswami Maharaj, depois de completar todos os seus sevas, ele voltou para aquele local, era praticamente um bhajana kutir. Em Chaitanya Math também, ele não tinha nenhum templo, era um pequeno kutir, uma cabana onde ele sentava e fazia o bhajana. Eu fui lá em Assam também. Os devotos organizaram uma viagem que eu pude ir para o templo em Sarbolg. E eu vi o Bhajana Kutir, a cabana de Bhajana original de Prabhupada. Falei, oh meu Deus, uma cabana super simples, pequenininha. Prabhupada sentava ali, dormia ali dentro também. E agora aqueles idiotas, patifes, sentam em quartos com ar-condicionado, enquanto Prabhupada costumava viajar em trem popular. Oh meu Deus! E eu fiquei pensando, esse é o quarto onde Prabhupada se sentava? O Prabhupada? Sim. Oh, meu Deus. A gente não tem coração, nós somos demônios. A gente não tem coração. Se é que há algum coração, a gente poderia sentir algo, a gente não sente nada. Nós somos como demônios. Dessa maneira, aquele homem partiu e quando Goswami voltou e prestou reverências, quando ele levantou, ele olhou para Prabhupada e falou, o que aconteceu, Prabhupada? Ele estava vermelho, o olho vermelho, a pele dele era dourada, ele estava todo vermelho. Ele falou, o que aconteceu, Prabhupada? Eu nunca vi você dessa maneira. E Prabhupada falou, veja, eu perdi o meu valioso tempo de Gauranga Seva. 3 ou 4 horas eu perdi. Como? Como você perdeu? Olha, porque um homem? Quem é esse homem? Como ele se chama? Ah, é ele? Ele veio e aconteceu, ele te insultou? Não, eu gosto de insulto. Mas ele veio e conversou comigo, e discutiu, e me deu argumentos. Continuou dando argumentos, mas não estava pronto para aceitar nada do que eu falei. Então eu perdi o meu tempo valioso. Goswami Maharaj falou, olha, ele te causou alguma dor? Toda a dinastia dele pode ser destruída, como no caso de Ramachandra Khan. Toda a dinastia foi destruída. Toda a dinastia, não apenas aquele homem, toda a dinastia. Se alguém insulta um Vaishnava, isso pode causar um impacto na sua vida tão grande que você não pode nem imaginar. Então não faça bhajana. Não faça bhajana, tudo bem, mas não tente insultar um Vaishnava. Pelo menos não faça bhajana. Se você não quer fazer bhajana, não faça. Mas pelo menos não insulte um Vaishnava. Pelo menos não faça isso, porque você pode ser destruído por um tempo infinito. Oh, meu Deus! Depois disso, o que aconteceu? Goswami Maharaj quis contornar essa situação. Ele virou de costa e saiu do quarto como se fosse uma bola de fogo saindo do quarto e foi para a casa daquele juiz, porque ele tinha encontrado com aquele homem antes, não é? Ele encontrou o homem antes e ele que convidou ele para ver o seu Gurudeva. Então ele chegou lá, bateu na porta, ele falou, quem está aí? Ele falou, é o Goswami. Então, lá eles conhecem o Tulsidas Goswami e ele falou, eu sou o Goswami. E aí aquele homem abriu a porta
E aí ele começou a falar como se fosse fogo. Oxford, even that idiot district magistrate cannot understand how heavy English word. Até aquele juiz não conseguia entender o inglês de Goswami Maharaj. Ele falou: você está destruindo a sua vida. Você não sabe quem ele é. Você não sabe quem ele é. Ele é um associado eterno de Bhagavan. Se você quer sua fortuna, sua boa fortuna, imediatamente você deve vir. Porque em um dia você pode sentir a reação do que você fez. Vá, imediatamente. E aí aquele idiota, aquele juiz teve que vir. Ele falou, preste reverências para ele. Certa vez eu escrevi num papel, o que não é possível para um mestre, um cachorro como eu pode fazer. Eu escrevi muitas vezes. Eu sei que o meu dono, o meu mestre não pode fazer. Não é um serviço apropriado para o meu dono, para o meu mestre, mas um cachorro como eu pode fazer. Dessa maneira, Goswami Maharaj começou a falar. E depois disso, aquele homem foi compelido a pedir perdão aos pés de lótus. Depois ele sentou por algum tempo e todas aquelas discussões, Goswami Maharaj começou a solucionar. Prabhupada deu a permissão e Goswami Maharaj clarificou, explicou todos os pontos. E aquele homem teve que ficar satisfeito. É por isso que Bhaktivinoda Thakur quis se identificar. Tumito Thakur, tomar kukur vale. Agora eu posso compreender qual é o sentimento direto de Bhaktivinoda Thakur. Oh, meu Deus! Se alguém fizer uma encenação de escrever isso, é diferente. Mas quando alguém sente isso, eu sou o cachorro dos Guru Vaishnavas. Este sentimento pode derreter o meu coração. É algo maravilhoso. Então, naquele momento, aquele homem foi compelido a ficar com Prabhupada mais do que 1 hora. E não apenas isso, mas ele foi obrigado, ou seja, ele ficou satisfeito e quis dar uma doação imensa. Ele, de coração, o coração se sentiu inspirado a pegar uma grande quantidade de dinheiro do bolso e dar uma doação para Gaudiya Mata. Então, esse foi o feitiço mágico da Kripa, da misericórdia de Prabhupada. Se você está desfrutando de toda a misericórdia de Seguro, todo mundo pode ver esse efeito mágico. Embora você seja uma mulher, todo mundo pode ver este efeito mágico. Não tenha dúvidas disso. Se você permitir que o poder flua até você, o mundo inteiro pode perceber. Oh, como essa Mataji está falando isso? Ela pode falar, este é o poder de Guru Vaishnava. Então, nós estamos expressando falso ego. Oh, ela é mulher, eu sou homem. Quem é homem, seu idiota? Quem é homem, quem é mulher? Dessa maneira, qualquer quantidade de flores que eu vá oferecer aos pés de lótus dele não são suficientes. Então, o que fazer? Eu suplico por perdão aos pés de lótus de Srila Goswami Maharaj, que ele me abençoe, que ele me permita fazer Haribhajana, e que, como você, se eu puder fazer algo, ou seja, se eu puder libertar alguma divas e fazer o meu bhajana, essa é a minha oração. Eu não tenho dinheiro, eu não quero posição, nada. Dessa maneira, eu não pude explicar o verso com o qual comecei. De toda maneira, no Gaura Purnima eu posso explicar este verso. Então agora eu quero repetir este verso que eu posso explicar durante o Gaura Purnima. Vidhim mahendadishya kitayate visham purna sukhayate yat karuna kataksa vaibhavatam tam gaura mevastamuhu vancha kalpadurusya kipasindhu patitanang pavana bhavashnabhyo namo